Eu destruí o sonho dele de ser pai, enquanto traía com meu ex durante todo o nosso casamento. Quando ele descobriu a verdade, fez questão de arruinar nossas vidas. Agora ele está com outra mulher e diz que eu mereço tudo o que está acontecendo comigo. Sabe aquele ditado, a gente não sabe o que tem até perder? É tão verdadeiro, porque agora eu queria poder voltar 4 anos, quando conheci o Elias e refazer tudo. Não mudaria o fato de tê-lo conhecido, eu só seria desesperada para mudar uma pessoa, eu mesma. Se eu pudesse voltar, mudaria o quanto me comportei terrivelmente com a pessoa mais importante da minha vida. Agora estou cheia de arrependimentos porque eu perdi por causa das minhas atitudes. Elias não quer mais saber de mim, e além disso, me odeia tanto que não suporta minha presença, e é tudo culpa minha. Eu fiz a coisa mais horrível, e mesmo agora, quando vejo claramente como minhas ações destruíram o que havia de bom entre nós, não consigo ressuscitar nosso relacionamento. Elias e eu estamos casados há 4 anos. Em 10 dias faríamos 5 anos, mas eu sei que Elias não tem interesse em comemorar comigo. A única coisa que ele quer que eu assine são os papéis do divórcio, para poder ficar com a amante, a qual ele nem se dá o trabalho de esconder. Nem sempre as coisas foram tão ruins entre nós. Antes de tudo isso, Elias sempre me olhava como se eu fosse a única mulher do mundo dele, e eu realmente era. Conheci o Elias há 8 anos, quando ele entrou no escritório como cliente precisando de aconselhamento jurídico. Por sorte, fui designada para trabalhar com ele e me tornei sua advogada. Fiquei atraída pelo Elias desde o começo e não fiz nada por causa das regras do trabalho. Não que eu as obedecesse muito. Elias respeitou minha decisão, e depois do tempo em que eu devia atendê-lo como cliente, ele decidiu escolher outro advogado do escritório para trabalhar com ele, não eu. Fiquei chateada no início, mas então Elias me disse que era para finalmente ter a chance de ficar comigo sem a desculpa do trabalho no meio. Elias e eu começamos a namorar e por estarmos apaixonados, casamos 6 meses depois de estarmos juntos. Ser casada com Elias foi simplesmente o melhor. Ele era muito romântico e divertido. Fazia questão de passarmos tempo juntos, mesmo com a falta de tempo por causa do meu trabalho. Mas de alguma forma Elias fazia acontecer. Comprava presente sem motivo e era sempre tão atencioso. Nunca reclamou quando eu precisava trabalhar à noite em um caso, às vezes até trazia comida para mim. Quando não podia ir, pedia para que entregassem. Nosso primeiro ano de casamento foi perfeito, e tudo por causa do Elias. No segundo ano, Elias começou a falar sobre ter filhos. Sempre soube que ele amava crianças e queria 1 ou 2 assim que nos casássemos, mas ele foi paciente porque sabia que eu não estava pronta. Quando o assunto de ter filhos começou a reaparecer, eu dava desculpas por causa do trabalho e dizia que precisávamos nos conhecer melhor para que quando os filhos chegassem, eles não consumissem todo o nosso amor e nos fizessem nos negligenciar. Elias foi paciente por 2 anos, mas, eventualmente, a questão veio à tona e levou a brigas, porque depois de 3 anos de casado sem filhos, eu continuava com as mesmas desculpas. A verdade é que meu trabalho e o tempo para nos conhecermos não eram as únicas razões pelas quais eu não queria filhos ainda. Havia outro motivo. E quando Elias descobriu isso, junto com o fato de que eu havia eliminado o bebê que ele sempre quis, não havia salvação para nós. Eu estava traindo Elias com meu chefe no trabalho. O motivo pelo qual eu trabalhava tanto à noite não era só por causa do trabalho. Era porque eu estava ou na cama do hotel que costumávamos usar com o Max, ou na mesa dele no escritório, ou onde fosse mais conveniente para manter nosso segredo. Max foi meu ex enquanto estudávamos direito. Namoramos quase 3 anos e terminamos quando descobri que ele me traía com uma amiga. Seguimos caminhos diferentes e quando reencontrei, foi no escritório de advocacia onde, aparentemente, ele era sócio sênior, casado e com um filho. Para ser sincera, fiquei muito irritada e magoada, especialmente ao saber que ele era casado justamente com a amiga com quem me enganou e que tinham um filho juntos. Eu queria vingança e a oportunidade veio quando Max, que sempre foi um traidor, começou a me fazer avanços. Fiquei feliz porque sabia que ela e a esposa se machucaria se descobrisse que o marido a estava traindo. Queria que ela sentisse o que eu senti. Então, quando Max começou a flertar comigo e a dizer coisas como queria poder voltar no tempo para nunca ter me traído, eu retribuí o flerte. Minha intenção no começo era apenas dormir com ele uma vez e talvez mandar uma mensagem ou foto, com o rosto borrado para ela, só para destruí-la. E naquela época eu ainda nem tinha conhecido Elias, então sentia que não tinha nada a perder. Mas depois que comecei a me deitar com Max, qualquer pensamento de vingança simplesmente desapareceu. Era como se ele me fizesse lembrar de todos os bons momentos que tivemos na época da faculdade. Max sabia exatamente como agradar o corpo de uma mulher, e foi por isso que escolhi ignorar os rumores de que ele se deitava com várias outras até o dia em que o encontrei na cama com a minha amiga. Ele era muito bom sexualmente e eu acabei me tornando egoísta. Contar à esposa dele certamente acabaria com o nosso caso, e eu não queria que terminasse. Então abandonei meus planos iniciais e passei a aproveitar nosso relacionamento. Estar com Max trazia vantagens. Eu não precisava trabalhar tanto quanto os outros, embora fosse essa a impressão que eu passava para Elias. Também recebia bônus, alguns merecidos, outros nem tanto, como associada. Até tive a oportunidade de fazer alguém ser demitido depois que tentou me insultar. Max conseguiu manipular a situação para parecer que o rapaz foi mandado embora por ter tentado passar a perna nele.
Mas todos no escritório sabiam que, na verdade, era porque ele me insultou e me chamou de barata, acusando-me de dormir com superiores para subir na carreira. Desde então, ninguém ousou me enfrentar e eu não me importava. Eu deveria ter terminado tudo com Max depois que conheci Elias, mas foi muito mais difícil do que deveria. Max não queria deixar que eu encerrasse aquilo, e esconder de Elias ficou complicado, ainda mais depois do casamento. Elias era virgem quando o conheci, então nós não tivemos relações durante os 6 meses de namoro, e eu estava tranquila com isso. Achei que isso me daria tempo suficiente para encerrar de vez as coisas com Max. Então, enquanto fingia estar em celibato junto de Elias e ocupada no trabalho, eu continuava me encontrando com Max. Eu realmente planejava parar depois do casamento, mas ficou mais difícil não só pela insistência de Max em mantermos a farsa, mas também porque Elias não correspondia às minhas expectativas na cama. Fiquei muito decepcionada na primeira vez em que fizemos amor. Eu tinha esperança de que dormir com Elias me curaria de qualquer atração que ainda tivesse por Max. Mas aconteceu o contrário. Não fiquei satisfeita de jeito nenhum e, a princípio, culpei o cansaço dele, já que tinha passado o dia cumprimentando convidados no casamento. Mas o mesmo aconteceu na segunda, na terceira vez e durante toda a semana da lua de mel. Voltei da viagem completamente frustrada, a ponto de não ver a hora de voltar ao trabalho para encontrar Max. Menti para Elias dizendo que precisava ir ao escritório e até inventei telefonemas urgentes para que ele não suspeitasse. Quando cheguei, fui direto para a sala de Max e, sem dizer uma palavra, tranquei a porta atrás de mim e comecei a tirar a roupa, principalmente da cintura para baixo, para não rasgar minha saia. Max não precisou de mais incentivo. Levantou-se, ajudou-me a despir e fez o mesmo consigo. Lembro que depois de tudo, sentei no sofá, nos braços de Max, e desabafei sobre o quanto estive frustrada durante a semana com Elias. Max apenas riu e, com arrogância, disse que sabia que eu voltaria para ele. A partir daquele dia, nosso caso se tornou ainda mais intenso, sem sermos descobertos. Eu era extremamente cuidadosa, porque agora nós dois tínhamos muito a perder. Max poderia perder a esposa, o filho e até o cargo de CEO, já que o pai da esposa era o dono da firma e lhe deu a posição para torná-lo digno dela. Se nossa relação viesse à tona, ele perderia tudo e teria de recomeçar do zero, assim como eu. Eu não queria perder Elias porque eu o amava demais. E com todos os meus cuidados para encobrir nossos passos, eu jamais pensei que pudesse ser pega da maneira mais ridícula. Só de lembrar daquele dia, meu corpo trava e minha mente se apaga. É como se eu revivesse aquele momento em que congelei, incapaz de pensar ou falar. O dia em que meu mundo desabou mais rápido que um raio. Elias continuava insistindo para termos um filho, mas eu tinha medo demais de parar de tomar as pílulas anticoncepcionais. Não era porque eu não queria um filho com Elias, mas porque temia duvidar da paternidade. Eu estava com os 2 homens, e não queria ter um filho de Max. Mas quando Elias não parava de falar sobre termos uma família completa, eu fingi ter parado de tomar as pílulas e comecei a atuar como se realmente estivesse pronta para ser mãe. E quando os meses passaram sem que eu engravidasse mesmo, tendo parado, a frustração só aumentava. Fui eu quem convenceu Elias de que deveríamos procurar um médico, só para mostrar que eu estava tão preocupada quanto ele. Elias ficou feliz com a minha sugestão e foi comigo sem hesitar. Lá nos disseram que estávamos ambos saudáveis, que só precisávamos ter paciência e que com o tempo teríamos filhos. Eu era tão perfeita nas minhas mentiras que até comecei a fingir tristeza sempre que Elias e eu íamos a eventos de família e víamos crianças, principalmente as mais novas. Quando Elias sugeria adoção ou tentava recorrer a métodos artificiais para termos um filho, eu recusava de imediato e insistia que tinha fé de que engravidaria naturalmente em breve. Eu acreditava de verdade que não seria pega, de tão bem que estava atuando. Max e eu até ríamos disso quando estávamos nus, nos braços um do outro, enquanto eu contava sobre mais uma tentativa de Elias de termos um filho. Max me chamava de brincadeira, de atriz não remunerada, e eu ria junto. Hoje me arrependo de tudo que fiz, mas infelizmente já é tarde demais para reparar. Meus segredos vieram à tona, e tudo porque fiquei arrogante demais achando que sabia encobrir meu caso perfeitamente. Foi essa arrogância que me levou à queda. Eu engravidei. Descobri 8 semanas depois, quando os enjoos não paravam e minha menstruação, que nunca atrasava, não veio. Entrei em pânico, comprei um teste de farmácia e ele confirmou minha suspeita. Para ter certeza de que não era erro, marquei uma consulta em uma clínica fora da cidade, para não correr riscos. O resultado foi o mesmo, e lá descobri quanto tempo de gestação eu tinha. Entrei em desespero porque, ao calcular para trás, percebi que não sabia de quem era o filho. Eu tinha me deitado com os 2 homens no mesmo dia em que concebi. À tarde, encontrei Max no nosso hotel durante o intervalo de almoço, e à noite, quando cheguei em casa, Elias tinha preparado um jantar romântico com velas, comida e vinho. Terminamos fazendo amor. Normalmente eu tomava a pílula anticoncepcional que guardava na gaveta do escritório, mas no dia anterior eu havia acabado a cartela e esqueci de repor. Só 2 dias depois comprei outra e voltei a tomar. Eu estava certa de que estava protegida, que não poderia engravidar, mas engravidei, e não fazia ideia de quem era o pai. Sabia que precisava agir antes que Elias descobrisse. Então inventei uma viagem de trabalho de 2 dias, reservei um hotel e uma clínica para fazer o aborto. Fiz o procedimento e foi tão doloroso que agradeci por ter mentido sobre os 2 dias, pois tive tempo suficiente para me recompor e voltar fingindo normalidade. Ainda assim, não deixei Elias me tocar por uma semana, alegando o estresse do trabalho. E sendo compreensivo e atencioso como sempre foi, ele respeitou meu espaço. Fiz o mesmo com Max, mas ele não era como Elias.
Max era impaciente, arrogante e queria sempre impor a vontade dele. Quando ele insistiu para termos relações, tive que contar a verdade sobre o bebê, mesmo planejando não contar a nenhum dos dois. Mas não tive a reação que esperava. Em vez de ficar chocado ou satisfeito por eu ter feito aquilo por nós, ele riu. Riu alto. E depois me contou que havia feito uma vasectomia em segredo, logo depois do nascimento do filho, porque não queria mais lidar com crianças, embora a esposa quisesse outro. Ela, sem saber, acreditava ser o problema e passava de médico em médico tentando engravidar de novo. Naquele instante senti uma enxurrada de emoções. Choque, alívio e depois puro arrependimento. A revelação significava que Max jamais poderia ser o pai. Ou seja, eu tinha eliminado o bebê que Elias sempre sonhou em ter. A culpa me consumiu, mas consegui reprimi-la. Convenci a mim mesma de que talvez tivesse sido melhor assim. Eu continuava com minha carreira sem um bebê para atrapalhar, mantinha meu corpo intacto, sem marcas ou mudanças. Repeti para mim mesma que estava tudo bem, afinal Elias não sabia de nada. O que você não sabe não pode te machucar, certo? Errado, porque o que eu não sabia era que a verdade sempre vem à tona, por mais que a gente tente escondê-la. 2 semanas depois de todo o episódio da gravidez e do aborto, meu relacionamento com Elias começou a desmoronar de verdade. Era como se ele tivesse se afastado de mim de repente. Não era mais o mesmo homem com quem me casei. Ele fazia coisas que nunca havia feito em todos os anos do nosso casamento. Elias quase sempre estava fora de casa e quando estava, se trancava no escritório. Só que em vez do laptop que usava para o trabalho, passava horas no celular, trocando mensagens ou em ligações. Dentro de casa, ele praticamente me ignorava. Parou até de comer a comida que eu fazia. Comecei a ficar realmente preocupada, principalmente depois de uma noite em que acordei e percebi que ele não estava na cama novamente. Ouvi a voz dele vindo do escritório e estava ao telefone com alguém, e dessa vez eu estava decidida a descobrir com quem. Não consegui ouvir muito, mas pelos trechos da conversa, percebi que ele estava planejando encontrar essa pessoa no dia seguinte em um restaurante caríssimo. Tentei afastar a ideia de que fosse uma amante. Me convenci de que poderia ser um cliente, mas o tom da conversa e as risadinhas que escapavam não soavam nada profissionais. Então decidi segui-lo. No fim da tarde, saí de casa antes de Elias com a desculpa de que ia trabalhar. Ele nem me deu atenção, como já vinha fazendo. Peguei um táxi e fiquei esperando na rua ao lado. Quando vi o carro dele passar, pedi ao motorista para segui-lo. Chegamos ao restaurante, um lugar onde eu só havia estado uma vez com Max. Elias nunca tinha me levado lá. Mas isso nem foi o pior. O choque veio quando uma mulher chegou logo depois dele, olhou para Elias com um brilho apaixonado nos olhos e o beijou antes de entrarem juntos. Fiquei paralisada no banco de trás do táxi por vários minutos, até que o motorista, impaciente, perguntou se eu ia descer ou embora. Desci com as pernas bambas, paguei e tentei entrar no restaurante para confrontá-lo, mas fui barrada. Era preciso reservar mesa com um dia de antecedência. Voltei para casa arrasada, em choque. Não conseguia acreditar que Elias, que sempre dizia me amar de todo o coração, estava me traindo. Depois do choque veio a fúria. Decidi esperar por ele em casa, pronta para acusá-lo, ameaçar deixá-lo se não terminasse com a amante. Mas as coisas não saíram como imaginei. Elias chegou quase à meia-noite. Assim que entrou, eu o ataquei com gritos e acusações. Ele apenas ficou em silêncio, esperando eu terminar, até que riu. Elias riu de mim. Em seguida, foi até o escritório e voltou com uma pasta já aberta. Quando peguei para ver, congelei pela segunda vez naquele dia. Ali estavam todas as provas do meu caso extraconjugal. Não só isso, havia também fotos minhas saindo do hospital no dia em que fiz o aborto, junto com o relatório médico daquilo que ele chamou de abominação. Ao me ver paralisada, ele riu de novo. Disse que eu provavelmente achava que ele era estúpido, mas que desde que passou a desconfiar, mandou alguém me seguir. Ele descobriu sobre meu caso um mês antes e começou a reunir provas para destruir a mim e ao meu amante. E quando soube do bebê, ficou furioso. Quis me pagar na mesma moeda. Começou a me trair também de propósito para que eu visse. Tudo isso é culpa sua, ele disse. Contou que viu quando o segurança tentou me tirar do restaurante e que sabia que eu o havia seguido. Ele queria que eu visse exatamente o que vi. Não consegui dizer nada, não porque não quisesse, mas porque não podia. Minha garganta estava travada, minha mente embaralhada. Eu só chorava. O Elias de antes, aquele que teria corrido para me consolar, dizer que me perdoava, não existia mais. Ele apenas me olhava, impassível, enquanto eu me desfazia em lágrimas. Então me entregou outra pasta que eu nem tinha reparado nas mãos dele, de tanto que as lágrimas me cegavam. Também estava lacrada. Não consegui abrir, com medo de mais uma revelação devastadora. Elias explicou. Eram os papéis do divórcio. A parte dele já estava assinada, só faltava a minha. Disse que se eu me recusasse, me processaria. Lembrou que eu era advogada e sabia que as provas contra mim eram fortes o suficiente para me deixar apenas com as roupas do corpo e com o meu nome de solteira, já que foi só isso que eu trouxe para a vida dele. Elias me deixou ali de joelhos, chorando sem parar. Já se passou uma semana desde aquela noite. Nada do que eu tentei, súplicas, mensagens, ligações, conseguiu alcançá-lo. Na verdade, ele traz a namorada para casa e eles ficam no quarto que antes era nosso. Sinto-me tão péssima por saber que tudo isso foi culpa minha, especialmente depois que Elias não se limitou a destruir nosso casamento.
Ele também acabou com o meu emprego ao conseguir, de alguma forma, acesso à mulher de Max e enviar a ela as provas do nosso caso. Fui demitida publicamente na frente de toda a equipe. E o sogro de Max fez questão de arruinar minhas chances de trabalhar em qualquer outro escritório de advocacia onde Max tivesse influência. Ele fundou a firma e transformou Max em sócio sênior. Max me culpa por tudo, pois a esposa dele agora aparentemente quer o divórcio e entrou com um processo de guarda. Com todas as provas, ele não tem chance e me odeia por isso. Mas tenho certeza de que ele não me odeia tanto quanto eu me odeio agora. Eu poderia ter evitado tudo isso se não tivesse sido tão estúpida e egoísta. Agora perdi a pessoa mais importante da minha vida e não acho que vá me recuperar disso.